Vamos então começar o 13º capítulo, psicografia. Nós vamos ver psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual. Nós estamos no item 152. A ciência espírita progrediu, como todas as outras, todas as outras ciências, e mais rapidamente do que as outras, porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes, e já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente, tão rapidamente, como os homens o fazem entre si, e isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Então, o que ele está colocando aqui, Que no começo, quando começou o livro dos Espíritos, ele ali estava com as mesas girantes, as mesas, as cestas, as pranchetas. E aqui, quando ele está com o livro dos médiuns, eles já estão usando a psicografia, os espíritos ali escrevendo através dos médiuns numa comunicação mais rápida, mais fácil. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar, como nós os fazemos em nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. Aqui ele vai descrever, como é que eram feitas essas pranchetas, como era a disposição dessas comunicações. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer, ao copo, que eles faziam muito. Tomemos no lugar de uma mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela em madeira ou em vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se agora, através do fundo dessa cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, a ponta por fora e embaixo, e que se a mantenha bem equilibrada sob a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel, colocando os dedos sobre a borda da cesta, esta tomará seu movimento, mas em lugar de girar, ela passeará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar, sejam riscos insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito for evocado, for chamado, e queira ele se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tipologia que nós estudamos, no nosso estudo passado, como nas mesas girantes, torna-se inteligente. A comunicação torna-se inteligente a partir do momento que tem um espírito ali respondendo as perguntas. Nessa disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua circularmente, de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que está escrito. Então vamos entender, eles montavam uma cesta, espetavam no meio ali da cesta um lápis, e a ponta do lápis ficava ali no papel que estava embaixo da cesta, e só apoiando a mão em cima da cesta, a cesta escrevia, mas a cesta ia escrevendo, girando. Então eles tinham que ir girando o papel para que a escrita continuasse. Então a escrita ficava de uma forma circular. Nessa disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua ali circularmente, de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito, porque fica escrito numa forma de circunferência.
A escrita assim obtida não é sempre muito legível, as palavras não estando separadas, né, porque emenda uma palavra na outra. Mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comuns. Designaremos essa cesta com o nome de cesta-peão, né? Então é porque a cesta gira, por isso que é chamado de cesta-peão. Substituiu-se algumas vezes a cesta por uma caixa de papelão muito semelhante às caixas de drágeas, né, de comprimidos. O lápis em forma de eixo, como no jogo chamado de rapa, né, o jogo de peão. Então, como se fosse um funil, aí coloca o lápis no meio e como se fosse um peão, aí o peão vai girando e vai saindo as letras ali. Vários outros dispositivos foram imaginados para alcançar o mesmo fim. O mais cômodo é o que chamamos de cesta de bico, e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada. Então é aquela cesta como nós estávamos falando, só que em vez dela girar, né, a cesta vai girando ali com o lápis fica inclinado para poder escrever, poder falar não, sim, né? Então o lápis fica inclinado, ele pode balançar para cima e para baixo, para os lados, e ele pode escrever indo e voltando. Então, vários outros dispositivos foram imaginados para alcançar o mesmo fim. O mais cômodo é o que chamamos de cesta de bico, e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado na posição do mastro da proa de um navio. Por um buraco feito na extremidade dessa haste ou bico, faz-se passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médium, tendo os dedos sobre as bordas das cestas, todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso acima, com a diferença de que a escrita em geral é mais legível e as palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral, mas se seguem como na escrita comum. O médium, podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra, obtém-se assim dissertações de várias páginas tão rapidamente como se escrevesse com a mão. A inteligência que atua se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegado ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar. Se se quer reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faria com o dedo, depois a sublinha, né? Então ele quer se referir a alguma coisa, isso aqui eu já disse. Então ele vai lá na página com a cesta, vai com o lápis ali, sublinha o que ele já falou numa página anterior. O espírito quer, enfim, dirigir-se a um dos assistentes à extremidade da haste de madeira, se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não por sinais, né, de afirmação e de negação, como fazemos com a cabeça. Se se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente a quebra, né? Quebra a ponta do lápis. Em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita a propósito, né? Feita especialmente para isso, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 centímetros de altura, com 3 pés, um dos quais leva um lápis. Os outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Então, 2 pés tem uma bola para poder deslizar sobre o papel, e no outro pé tem o lápis que vai escrevendo. Bem complicadinho, né? Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros, quadrado, triangular, retangular ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel
está algumas vezes guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, de resto, que todas essas disposições nada têm de absoluto. A mais cômoda é a melhor, buscando sempre cada vez aperfeiçoar e colocando de um jeito mais cômodo para se escrever mais, né, e mais rápido. Com todos esses aparelhos, é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada de faculdade medianímica. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium, porque para todos esses casos tem que ser um médium de efeito físico, né? Porque o espírito vai usar o ectoplasma do médium de efeito físico para dirigir a cesta, o lápis, né? A outra pessoa que está ali vai estar só mantendo a cesta equilibrada. Chamamos de psicografia indireta a escrita assim obtida. Então, a escrita assim obtida com essas cestas, com essas pranchetas, é chamada de psicografia indireta, por oposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para compreender este último, né, a psicografia direta ou manual, este último procedimento, é preciso se inteirar do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, abre aspas, é pelo menos o caso mais comum, fecha aspas, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é na realidade senão um porta-lápis, né? A cesta é um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimir esse intermediário, né? Suprimir a cesta e colocar o lápis na mão, tereis o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, uma vez que o médium escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, uma prancheta ou outro objeto, pode escrever diretamente, né? Pode psicografar diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns com o nome de escrita involuntária, é, sem contradita, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita corrente, aos mais longos desenvolvimentos. Voltaremos ao assunto falando dos médiuns. Mais para frente, ele vai falar desse assunto quando ele falar dos médiuns. E aqui nós vamos para a última questão dessa passagem de psicografia, que é a questão 158. Questão não, né? É o item, aqui não são perguntas, são itens. No começo das manifestações, quando se tinham a esse respeito ideias menos precisas, vários escritos foram publicados com esta designação. Comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa, etc. Hoje se compreende tudo o que essas expressões têm de insuficientes ou de errôneas, né? São a abstração feita do seu caráter pouco sério, né? Sem falar, né, no caráter pouco sério dessas cestas e dessas colocações, né? E os artigos que eram colocados, comunicações de uma cesta. Não é a cesta que está se comunicando, é um espírito, né, uma inteligência que está ali se comunicando através da cesta. Então ele fala, né, dessas publicações errôneas e principalmente, né, da falta de seriedade desses tipos de comunicações e desses artigos que foram publicados com esses títulos. Com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, né, que não têm inteligência, embora animadas momentaneamente de uma vida factícia, né, de uma vida artificial, e que não podem nada comunicar por elas mesmas. É
aqui tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Não é o lápis que escreve, né? É a pessoa que está com o lápis que escreve. Então não é a cesta que escreve, é o espírito que está se comunicando ali que escreve. Valeria tanto quanto se um autor colocasse sobre o título de sua obra que escreveu com pena metálica ou de pata ou de ganso, né? Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar da cesta peão que descrevemos, serviam-se de um funil, pelo gargalo do qual passavam o lápis. Ter-se-ia, pois, podido ter comunicações de um funil, e muito bem de uma caçarola ou de uma saladeira. Se essas ocorrem por meio de golpes, e esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão, né, uma bengala, não será mais uma mesa falante, mas uma cadeira ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de obtenção. Se a comunicação ocorre pela escrita, que o porta-lápis seja todo o que se queira, é para nós a psicografia. Então, se ela é feita, ocorre por escrita, que o porta-lápis seja tudo o que se queira, qualquer que seja o porta-lápis, cesta, prancheta, né, mão, é para nós a psicografia. Então ele passa a chamar essa escrita de psicografia. Se é por pancadas, é a tipologia, como nós vimos, né, no estudo passado. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, é-lhe necessária uma linguagem científica. Então tem que se explicar, tem que se entender e tem que se dar nome às coisas, né? E é isso que o Kardec vai fazer, ele vai dar nome, né? De médium sonambúlico, que hoje nós falamos médium inconsciente, médium de psicografia, aquele que escreve, né? A mediunidade, a escrita direta, né? Que é a pneumatografia, a fala direta, que é a pneumatofonia. Então são, como nós vimos em estudo passado, são palavras, são colocações feitas pelo Kardec. Reencarnação é uma palavra criada pelo Kardec. Espiritismo, né? Espiritista ou espírita são palavras criadas pelo Kardec. E agora nós vamos passar para o 14º capítulo, que é dos médiuns. E aqui nós vamos ver médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, né? São os médiuns falantes, aí os nomes que o Kardec vai dando. Médiuns videntes, médiuns sonâmbulos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Então aqui nós estamos na questão 159, que vai falar dos médiuns. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então médium é toda pessoa que sente de algum grau, de alguma forma, a influência dos espíritos. E aí nós vamos lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos, e lá eles colocam que eles nos influenciam muito mais do que pensamos, na maioria das vezes nos dirigem. Então a gente tem que lembrar sempre que essa influência pode ser do nosso mentor, né, da nossa família espiritual, dos espíritos que estão conosco, que nos amam, que vão nos influenciar. Mas quando eles colocam que eles, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem, aqueles que dirigem, aqueles que querem dirigir, aqueles que insistem até conseguir aquilo que eles querem, são irmãozinhos perversos, são irmãozinhos instigantes, são irmãozinhos com menos esclarecimento. Então são aqueles, estes são os que insistem. Os irmãos elevados, nossos mentores, nossos amigos elevados, eles vão influenciar, vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Se nós ouvimos, ótimo. Se nós não ouvimos, se nós não queremos ouvir, se nós não queremos
entender o que eles estão colocando ali para nós, eles respeitam, porque isso é respeitar o nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos analisar no nosso dia a dia também, quando nós insistimos com o filho, o filho dependendo da idade, é nossa obrigação educar. Mas dependendo se é um adulto, né, com um filho, com um marido, com um amigo, nós insistimos, porque a gente quer mudar a cabeça, mudar a forma de pensar. Isso é ser obsessor desse amigo, desse filho, desse marido. Porque são os obsessores que insistem ali até conseguir. Os espíritos elevados respeitam o livre-arbítrio. Eles vão ali influenciar, ou seja, vão argumentar e vão sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos sempre analisar o quanto nós respeitamos ou não o livre-arbítrio do outro à nossa volta. Aí nós vamos descobrir como nós somos obsessores daqueles que nós, entre aspas, colocamos que amamos. Que espécie de amor é esse que não respeita? O amor de Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele espera o nosso tempo de aprender. Nós vamos sempre fazer essa análise. Esta faculdade, né, que é a mediunidade, é inerente, ou seja, faz parte ao homem, faz parte do homem, é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela, ou seja, todos nós somos médiuns. Quando nós desdobramos, né, como o Kardec coloca, nós nos emancipamos, saímos do corpo durante o sono, enquanto o nosso corpo descansa, nós estamos ali conversando com o nosso mentor, com os nossos amigos espirituais desencarnados, ou seja, a mediunidade é sempre quando existe uma comunicação de um encarnado com o desencarnado. Então todos nós somos médiuns por causa disso. E aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, estes sim, são os que nós denominamos aqui no livro de médium. Mas mediunidade todos nós temos, é isso que ele está deixando bem claro aqui no livro. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica, senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Ou seja, é uma questão física. Ele está colocando aqui que a mediunidade ostensiva é física, é anímica, ela vem conosco, aqueles que são médiuns ostensivos, eu não sou, ela vem com o médium ostensivo, já na sua formação, ela vem no seu DNA, o perispírito, quando está formando aquele corpo, já forma para que ele possa ser um médium ostensivo, porque isso é uma questão física, anímica. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiuns têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, né? São mediunidades para tal ou qual fenômeno, né? Fenômenos diferentes. O que lhes resulta tantas variedades quanto sejam as espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos, que são todos dentro da característica dos sensitivos ou impressionáveis. E aqui ele vai começar falando no item 1, médiuns de efeitos físicos. Nós estamos na questão 160. Os médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Pode-se dividi-los em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Daí ele manda ver a segunda parte do capítulo 2, aqui do livro dos médiuns, do item 2 ao 4. É o item 2 e 4.
Então vamos entender o que é um médium facultativo. São aqueles que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua vontade. O facultativo tem consciência de que é médium. Esta faculdade, se bem que inerente, né, se bem que faz parte, ela vem com ele, né, como nós falamos, é uma questão física, é anímica. Então, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Existem graus diferentes, né, de mediunidade. Mas, se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são mais raras ainda. Então, se é raro alguém que não tenha nenhum tipo de mediunidade, porque somos todos médiuns, né, que não tenha nenhum tipo de percepção, seja uma tábua, é muito raro, também é muito raro aquelas que conseguem realizar, né, suspensão de corpos pesados, que aí são os médiums de efeitos físicos, né? Mas aqui são raros, são até hoje, né? Na época do Kardec ainda tinha muito mais médiums de efeitos físicos do que hoje. Então, ele coloca que mesmo na época dele são raros os que conseguem a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea, né, as coisas voarem, né, e sobretudo as aparições, né, as materializações de espíritos. Essas são, então, os médiuns de efeitos físicos com essas características são mais raros ainda, é o que ele está colocando. O mais simples efeito são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância, né? Como nós vimos, né, dentro do próprio objeto, nós vimos isso na semana passada. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, empenhamo-nos em não os negligenciar. Então, Kardec não deu importância capital a esse tipo de fenômeno, mas não os negligenciou. Ele testou esses fenômenos também, né, de materialização e de translação aérea. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de materialização existia mais na época do Kardec justamente para isso, para chamar a atenção e para convencer da existência dos espíritos. Mas há a se notar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Quanto mais vai ficando fácil a comunicação através da psicofonia, né, da fala, da psicografia, essas outras de pancadas, de que exigem um médium de efeito físico vão ficando cada vez mais raros. E a gente pode falar que médiums de efeitos físicos hoje são muito mais raros ainda. E aí nós vamos ver o que são os médiums involuntários ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Então são os médiums de efeitos físicos que não sabem que são médiums. Não sabem que dom, porque qual é a característica do médium de efeito físico? Ele produzir mais ectoplasma na sua mitocôndria do que os outros tipos de mediunidade, ou das pessoas que não têm mediunidade ostensiva, as pessoas que só têm a mediunidade comum. Então ele produz muito ectoplasma, mas ele não sabe disso, ele não se apercebe. Então os espíritos, quando esse médium está por perto, se utiliza desse ectoplasma para fazer uma série de coisas, e a pessoa não sabe que é ela que produz. É isso que eles estão colocando aqui, né? São aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não tem nenhuma consciência do seu poder e frequentemente o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que dela não suspeita, né? Segunda vista ou dupla vista, né? Nós vamos ver
explicações sobre a questão da segunda vista ou dupla vista no item 14 do livro A Gênese do Kardec. Nós temos aqui no canal, é só procurar lá na playlist A Gênese de Kardec, lá no item 14, que lá tem as explicações de segunda vista, né, ou dupla vista. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Ver acima, né, no capítulo 5, aqui no próprio livro dos médiuns, manifestações espontâneas, né? Nós já vimos, é só ir lá atrás, aqui no livro dos médiuns, capítulo 5, manifestações espontâneas. Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, ou seja, o indício de uma doença. Perdão. Perdão. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vamos voltar. Perdão. Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, né? Indício de uma doença, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Então, ela não é incompatível. Uma pessoa com saúde perfeita pode ter esse tipo de mediunidade e ela não é uma doença, é uma questão da mediunidade. Se aquele que a possui sofre de algum tipo de doença, isso se deve a uma causa estranha, a um outro motivo, a uma outra causa que não é a mediunidade de efeitos físicos. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazer cessá-las. Então não adianta meios terapêuticos, remédios, para fazer com que essas características, né, do médium de efeitos físicos cessem, porque é uma característica que é inerente a ele. Ele já foi montado ali, quando montou o corpo físico do médium ostensivo de efeitos físicos, isso veio no seu DNA. Isso é uma característica anímica, faz parte dele, né, do corpo físico dele. Ela pode, nessa característica, né, da mediunidade de efeitos físicos, ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma certa fraqueza orgânica, mas jamais a causa eficiente. Então, nós vamos ver essa questão da fraqueza orgânica depois de uma sessão de materialização, porque ela exige muito, né, do médium de efeitos físicos. Nós vamos ver a fraqueza, como o Chico Xavier ficava muito debilitado após as sessões mediúnicas de efeito físico, por isso o Emmanuel proibiu. Porque o trabalho do Chico era o de materializar livros. Ele tinha que escrever os livros que ficariam, né, para a posteridade, para o nosso estudo. Nós temos, inclusive no nosso canal, nós temos os livros do André Luiz psicografados pelo Chico, os livros do Emmanuel psicografados pelo Chico, e isso são tesouros inestimáveis que através do tempo os meus pais puderam estudar, eu posso estudar, meus filhos e meus netos vão poder estudar lá na frente. Então é esse o trabalho do Chico. E os trabalhos de sessão de materialização debilitavam ele, deixavam ele enfraquecido, deixam o médium, qualquer tipo de médium enfraquecido, ele tem que se alimentar depois, ele tem que se reestruturar depois para voltar a sua energia no estado que estava antes de exercer o trabalho ali de efeitos físicos. E não era essa a função, até porque o efeito físico, quem viu, viu, comenta ou não comenta, quem não viu é só uma curiosidade. E os livros, que essa sim era a missão do Chico, são muito mais importantes do que qualquer trabalho de materialização. Então ele pode sim causar um certo enfraquecimento, causar ali um cansaço muito grande, nada que uma alimentação ou um descanso não deixe de restabelecer, né? A pessoa volta ao seu estado normal. Então é por isso que ele coloca aqui.
Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico, né, do ponto de vista orgânico, ali do ponto de vista físico. Não poderia ter inconveniente senão se o sujeito, aí sim é um inconveniente, tornado médium facultativo, ou seja, ele tendo consciência de que é médium de efeito físico, dessa energia de efeito físico de materialização, fizesse um uso abusivo, porque então haveria nele emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, um enfraquecimento dos órgãos. Aí é uma questão de abuso, é uma questão de inconsequência do médium de realizar essas materializações. Nós temos, se eu não me engano, numa época um pouquinho posterior, ali mas no século XIX ainda, na Rússia, uma médium que era médium de efeitos físicos e por abuso mesmo, né, cansavam os testes, fazendo experiências, fazendo testes, ela acabou tendo um ataque cardíaco no meio de uma sessão de efeitos físicos por causa do desgaste, do cansaço, da falta de respeito com o médium, né? Até por ignorância, uma tremenda ignorância de levar a exaustão a chegar a esse ponto. Mas é um desgaste muito grande do médium, e esse é um dos motivos também de que hoje raramente se tem médiums de efeitos físicos. Então, a razão se revolta à ideia das torturas morais e corporais às quais a ciência algumas vezes tem submetido a seres fracos e delicados em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência, feitas com malevolência, né, com maldade mesmo, são sempre nocivas aos organismos sensíveis, né, delicados do médium. Poderiam disso resultar graves desordens na economia, né, na economia orgânica, né, como eu comentei dessa médium, trazer, né, várias desordens, fraqueza, debilidade que pode até causar o desencarne do médium. O que ele está falando aqui, dessas torturas que eram feitas na época do Kardec, que se amarrava o médium com corrente, né, se prendia ele nas cadeiras com cordas, com correntes. Então, isso não deixa de ser uma tortura, para que se provasse que ele não estava ali fraudando as coisas que aconteciam. Então, fazer tais provas é jogar com a vida, porque sim, pode debilitar o médium a ponto do desencarne. O observador de boa fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que já está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que se lhe procuraria inutilmente a solução das ciências exatas. Pelo fato desses fenômenos se prenderem à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos escrupuloso tudo o que pode superexcitar, né, a imaginação. Sabem-se os acidentes que o medo pode ocasionar, e haveria menos imprudência se fossem conhecidos todos os casos de loucura e de epilepsia que tiveram sua origem nos contos de lobisomens e de bicho-papão. Que seria, pois, se o persuadisse de que é o diabo. Então, aqui é o que ele está colocando muitos casos de gatilho, de epilepsia, né, de casos de loucura, de pessoas mais sensíveis, de pessoas debilitadas, que se manifestava essa loucura, se manifestava essas causas de epilepsia por causa de contos de lobisomens, de contos de meter medo, né, de meter medo na criança com o bicho-papão e com uma série de outras coisas, que isso é terrível. E aí ele coloca aqui, quanto mais quando se davam a ideia, né, aqueles que propagam tais ideias, né, olha, que seria, pois, se o persuadisse de que é o diabo, persuadisse aquela pessoa
que tem ali aquele tipo de mediunidade, de que ele é o diabo, e antigamente era assim que se pensava. As pessoas que tinham mediunidades ou que realizavam coisas diferentes quando elas estavam presentes, elas foram queimadas em praça pública, foram, né, na época da Inquisição, como para se livrar do diabo que eles achavam que estava nela, eles queimavam as pessoas, achando que iam assim queimar o diabo, quer dizer, uma ignorância atroz, é a isso que o Kardec está se referindo. Quando ele fala aqui, aqueles que propagam tais ideias, né, de que aquela pessoa está possuída pelo diabo, não sabem a responsabilidade que assumem, podem matar. Muitas pessoas foram mortas por causa disso. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, né, para aquele que é o médium, né, que tem essas características, mas também para todos que o cercam e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Isso pode assustar e causar efeitos terríveis nas pessoas que convivem com o médium, que os outros vão dizer que está possuído pelo diabo. Imagina que situação terrível. Foi essa crença funesca que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que, se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo. Uma vez que, se quisesse desfazer do diabo, era ele que se devia matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá-lhes o golpe de misericórdia. Dá um golpe de misericórdia na ignorância, explicando os fenômenos, explicando o que acontece. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se um dever de moralidade e de humanidade combatê-lo se existe. Então, longe de deixar nascer esse pensamento de ignorância, de que é uma casa mal assombrada, ou que espíritos demoníacos vivem lá, ou de que aquela pessoa tem o diabo no corpo, porque as coisas acontecem em volta dela, tem que se afastar, se combater esse tipo de ignorância e se buscar com o estudo, com o esclarecimento, com o aprendizado, combater todo e qualquer tipo de ignorância. Como Jesus colocou, busqueis a verdade, que a verdade vos libertará. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. Um médium de efeitos físicos é deixar o seu fenômeno seguir o seu curso natural, mas o que é imprescindível é que aprenda, que estude. Existe uma ignorância muito grande de algumas pessoas que colocam, ele é médium, ele tem algum tipo de mediunidade, precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar o seu interior, ele precisa trabalhar a sua mente, ele precisa estudar, ele precisa entender como as coisas acontecem, porque é uma ignorância muito grande achar que basta ele sentar numa mesa e dar passividade, que ele está realizando o trabalho, que ele está fazendo o que ele precisa fazer, não precisa de mais nada. Não. Todos nós viemos aqui para crescer, estudar e aprender. E aqueles que têm a mediunidade ostensiva têm a obrigação maior ainda de estudar, de aprender, de entender qual é o seu carisma, qual é o seu tipo de mediunidade. E aqui ela se propõe. Por quê? Porque no plano espiritual se propôs a trabalhar com aquela mediunidade para ajudar os outros, às 24 horas do dia. Não é uma horinha só ali no centro, trabalhando numa sessão mediúnica, não. Ele tem que estudar, tem que compreender, tem que saber como as coisas acontecem, por que elas acontecem e o que ele deve e como ele deve se utilizar daquela mediunidade que ele tem porque pediu, não é castigo, é pedido. Ele pediu aquela mediunidade para poder, digamos assim, cumprir, né, pagar as suas dívidas, cumprir a sua obrigação de minimizar ou ressarcir os erros que cometeu. Por isso tem que estudar muito mais do que aquele que não é médium ostensivo. Mas muito mais.
E a gente vê o contrário. Aqueles que não são médiums ostensivos estudando e os médiums ostensivos que acham que porque tem uma certa mediunidade não precisam estudar. Isso é pegar um carro, pegar uma Ferrari, último tipo, que chega a 100 km em segundos, ligar o carro, enfiar o pé no acelerador sem saber dirigir. É isso que esses médiums fazem com a mediunidade que tem. Saem trombando e atropelando tudo pelo caminho, se matando pelo caminho. Então, o que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza, com N maiúsculo, né, das leis de Deus, é mais prudente do que os homens. A providência, né, a providência divina, a providência com P maiúsculo, aliás, tem seus objetivos e o menor pode ser o instrumento dos maiores desígnios. Então, o menor instrumento pode estar nele, sendo ali projetados os maiores desígnios, né? Os maiores trabalhos que Deus está esperando desse médium. Haja vista ali no livro Os Mensageiros. Os mensageiros são os médiuns ostensivos que vêm para a Terra com essa ostensividade para o seu trabalho, e lendo o livro nós vamos ver esses médiuns ostensivos, infelizmente, enfiando o pé na jaca, né? Se acarretando dívidas muito maiores do que tinham antes de vir para a Terra com a sua mediunidade, porque não estudaram, porque não aprenderam, porque não foram se informar daquilo que estava acontecendo. Com o esquecimento, nós vemos muitos deles, muito pelo contrário, não querem saber, querem que tire aquela mediunidade, aquela que vai nos lugares para buscar tapar, tirar, obstruir. A que preço e a que pacto se faz isso, né? Então, porque parar não para, mas pode se bloquear e toda a água estagnada, uma hora ela explode. Ela vai explodir em algum canto, ela vai derrubar casas e vai derrubar lugares. Quando você tem um dique que não é controlado, ele vai derrubar e vai sair arrastando tudo que tem pela frente. Então, mas é preciso nisso convir. Esses fenômenos, algumas vezes, adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. E aí nós vamos ver aqui um item, né, que o Kardec traz, uma nota que o Kardec traz aqui. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, né, dessas questões que importunam, né, que são muito complicadas para o médium que tem essa mediunidade de efeitos físicos. Então, um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e estranheza dos fenômenos, é, sem contradita, sem sombra de dúvida, aquele que teve lugar em 1852 no Palatinado, que é na Baviera Renana, em Bexarben, perto de Wissemburg. Não sei se é assim que se pronuncia o nome desses lugares, que são lugares da Baviera. É tanto mais notável porque reúne mais ou menos no mesmo indivíduo todos os gêneros de manifestações espontâneas: barulho de sacudir a casa, queda de móveis, objetos lançados ao longe por uma mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc, etc. E, o que não é de importância medíocre, a constatação desses fatos durante quase 2 anos, por inumeráveis testemunhas oculares dignas de fé pelo seu saber e posição social. A narração autêntica foi publicada nessa época em vários jornais alemães, nessa época 1852, e notadamente uma brochura hoje esgotada e muito rara, né, num livro esgotado e muito raro. Encontrar-se-á a tradução completa desta brochura, né, desse livro, na Revista Espírita de 1858, com os comentários e explicações necessários. De nosso conhecimento, é a única publicação francesa que foi feita. Além do interesse impressionante que despertam esses fenômenos, são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático
do Espiritismo. Então aqui, né, a nota que ele coloca, quando ele diz que adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo, aí tem essa nota que nós lemos. Ora, eis, em todos os casos, o que é preciso fazer. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, né, aqui no próprio livro, dizendo que é preciso procurar se pôr em contato com o espírito, né, para saber dele o que quer, para saber o que esse espírito quer. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e que se pode dominar pelo ascendente moral. É este ascendente que é preciso procurar adquirir. Então, os espíritos invisíveis revelam a sua presença por efeitos sensíveis, né, por efeitos ali né, que se nota. Eles são, em geral, espíritos de uma ordem inferior, né, batida, barulho, gritos, como a gente viu aqui nesse caso, né, coisas que são arremessadas, uma série de coisas, são espíritos inferiores, que estão buscando uma forma de se manifestar porque eles querem alguma coisa. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser ajudados, estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, ou então eles querem assustar, querem expulsar as pessoas da casa. É isso que ele está colocando aqui. Então ele tem que se buscar nesses espíritos aquilo que eles têm de bom, procurar conversar com eles, ver o que eles querem, se eles estão precisando de oração, se eles estão precisando de uma ajuda, e nessa busca, né, de saber o que eles querem, vai poder auxiliá-los. É esse o trabalho que deve ser feito com esses espíritos. É o que ele está colocando aqui. Os seres sensíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e que se pode dominar pelo ascendente moral. É este ascendente que é preciso procurar adquirir. Ou seja, é preciso buscar no que ele tem ali de bom para se poder tentar ajudar. E aqui nós já estamos chegando no nosso horário. Nós vamos parar aqui nessa parte, na metade do item 162, né? Então nós vamos fazer o item 62 parte 1 e aqui o item 162 parte 2 no nosso próximo estudo, porque nós chegamos aqui no nosso horário. Nós vamos pegar a segunda parte do item 162 no nosso próximo estudo. Até lá!